Atos 24, seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura aqui com o Bispo Fabrício. Estamos lendo a Bíblia toda, hein? Um capítulo por dia, hoje Atos 24. Vem comigo que vai ser uma bênção. Nós estamos vendo aqui Paulo sendo acusado, nós estamos vendo aqui Paulo se apresentando diante de sinédrios, diante de governadores, diante de comandantes. As pessoas tentam acusar Paulo, mas Paulo se defendendo através do Espírito Santo. E hoje vamos ler mais um capítulo, deixando aqui o convite para você para ler a Bíblia toda comigo, um capítulo por dia. Vem nessa jornada comigo, vai ser uma bênção. Faça disso o seu café diário, o seu alimento diário. Faça desse canal o seu alimento diário, dia a dia, para você ler a Bíblia comigo, tá bom? E já escreve aqui nos comentários. Bom dia, se você está lendo de manhã, boa tarde, boa noite. Escreve aqui nos comentários. Não deixe de compartilhar também e convidar muita gente para esta leitura, tá bom? Vamos lá? Diz assim, Ananias e Tértulo acusam Paulo perante Félix, né, que é o governador Félix. Versículo 24, o capítulo 24, versículo 1, diz assim, 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com os anciões, né? E com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador líbelo contra Paulo, né? Sendo estes chamado pelo Tértulo a acusá-lo, dizendo: excelentíssimo Félix, olha as palavras dos acusadores, hein? Excelentíssimo Félix, tendo nós por teu intermédio gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo. Começaram elogiando o governador, né? Para acusar o Paulo. Versículo 3. Sempre e por toda parte isto reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para não deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste, olha, chamaram Paulo de peste, meu Deus do céu, e promove sedições entre os judeus, esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Aí começaram a falar que o Paulo era um agitador, começaram a falar que Paulo estava fazendo algo, chamou Paulo de peste. Eita Deus, hein? Versículo 6. O qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos, com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas sobrevindo o comandante Lícias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência. Agora já começaram a tentar prejudicar o comandante, né? Porque viram que o comandante é justo, começaram tanto a prejudicar Paulo, mas também prejudicar o comandante. Esse é um intuito do Satanás. O Satanás, ele sempre vai tentar destruir o máximo possível. O diabo, ele quer destruir, o diabo quer matar. João 10:10 fala que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. É o intuito de Satanás, né? Aí o versículo 8. Ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando, poderás tomar conhecimento de todas as coisas que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na ocasião, afirmando que essas coisas eram assim. Paulo apresenta a sua defesa. Agora no versículo 10, Paulo vai começar a apresentar a sua defesa. Se você tem a Bíblia, você está acompanhando na Bíblia. Se você não tem, está passando assim na tela aqui, para você ir lendo comigo. Talvez você está sem Bíblia aí no momento, você vai lendo aqui comigo, tá? Versículo 10. Paulo, tendo-lhe, o governador feito o sinal que ele falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. Aí o Paulo já começou: eu sei que o senhor é um homem experiente, eu sei que o senhor é um homem que não é levado por influências, então eu fico à vontade de me defender, né? Visto, versículo 11, poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém,
nem tampouco amutinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho, que é em letra maiúscula, que é a igreja, o que chama seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Aí o Paulo fala, ó, mas uma coisa eu falo para o senhor aqui, o governador, eu sigo o caminho, que é a igreja, eles chamam de seita, eu sigo, e sigo a esse Deus, obedecendo às leis, os profetas. Aí ele começou a falar, né? Versículo 15, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. Paulo falou assim, depois de muitos anos eu voltei para Jerusalém para poder fazer ofertas, para poder cultuar a Deus ali. Aí eles estão fazendo isso comigo, né? 18. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deveriam comparecer diante de ti e acusar, se tivesse alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio. Salvo estas palavras que clamei, estando entre eles, hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Olha que interessante. Eu estou sendo julgado por crença, eu estou sendo julgado porque eu acredito na ressurreição, eu acredito que Cristo vai vir para abençoar, eu acredito na morte, na ressurreição de Cristo. Por causa disso, eu estou sendo julgado. Ele estava sendo julgado assim como Jesus foi julgado. Jesus foi julgado pelo que ele falava, pelo que ele proferia, pelo que ele ensinava. E Paulo está dizendo isso aqui, né? Aí o versículo 22 fala assim, ó, Paulo perante Félix e Drúxila, né? Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, ele foi saber o que era o caminho, né? O que era Jesus, o que era a igreja. Ele aprendeu um pouco para poder analisar. Adiou a causa, dizendo, quando descer o comandante Lícia, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. Aí ele chamou o comandante para o comandante vir para poder explicar também. Olha a dimensão que está tomando isso, né? Aí ele diz assim no versículo 23, e mandou ao centurião que conservasse Paulo detido, tratando com indulgências e não impedindo que os seus próprios o servissem. Então, ele viu que Paulo estava falando de uma maneira bacana, ele não viu maldade em Paulo, então ele mandou colocar o Paulo num lugar ali reservado e permitiu que até aqueles que o amam pudessem servi-lo, para que Paulo fosse beneficiado, né? Aí o versículo 24 fala assim, ó, passados alguns dias, vindo Félix com Drúxila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Aí o Félix veio, o governador, chamou a sua esposa e começou a ouvir sobre Jesus, né? Chamou Paulo e Paulo começou a falar sobre Jesus para ele. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse, por agora podes retirar-te. E quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. O Paulo falou para ele sobre o juízo vindouro, sobre a salvação, sobre o que Jesus ensinava, como nós temos que ser na terra, a importância de buscarmos e nos consertarmos, nos convertermos para alcançar a salvação. E ele ficou temeroso, né? A ponto de ele falar, não, tá bom, depois você me fala mais. E mandou ele ir embora, né? Versículo 26, esperando também, ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. Aí ele começou
tentar fazer que Paulo desse para ele ali um valor, o comprasse com valores. E eu acredito que essa era até mesmo, no meu entendimento, né, era até um teste do que o governador estava falando. Lógico, talvez aquele era uma pessoa corrupta, tinha o costume disso acontecer. Só que eu vejo isso como um teste. Porque se ele estava observando aquele caráter de Paulo, aquele direcionamento de Paulo, se Paulo se corrompesse ali, Paulo estaria assinando, né, que ele era uma pessoa corrupta. Então Paulo permanecia do mesmo jeito, né? Versículo 27. 2 anos mais tarde, olha, isso já se passaram 2 anos. Quando você pega o livro de Atos, você pensa que é assim, né? Mas aqui, ó, 2 anos. Nós vimos que Paulo lá, quando foi enviado para ficar ali quietinho a primeiro momento, ficar ali reservado, quando Paulo estava ali se preparando, se passaram 14 anos. 14 anos, é muita coisa, os tempos vão passando. Aqui passaram-se 2 anos, e ele fala assim, ó, 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. Aí esse Festo assumiu o lugar de Félix, né, como governador. E querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Então, o Paulo ficou ali mais 2 anos preso ainda. 2 anos ele estava aí, o governador, entrou outro governador. E agora nós vamos ver, ó, o título do 25 fala: Paulo perante Festo apela para César. Aí agora vem um novo governador que assumiu o lugar de Félix e vai conversar com Paulo, e Paulo vai pedir para ir para César. César é a Roma, né? César é a capital, ele queria que fosse enviado para César. Então nós vamos acompanhar isso amanhã. Então amanhã eu aguardo você aqui. Resumo de hoje. Quando você está na verdade, você não tem dificuldade para se defender. Quando você fala a verdade, você não tem dificuldade para se defender. No caso de Paulo aqui, Paulo estava falando a verdade, então ele não tinha dificuldade para se defender. E outra questão, tome cuidado com muitos testes, porque até as pessoas incrédulas, as pessoas que não servem a Deus, elas estão de olho no seu caráter, para que este caráter lá na frente, até esse exemplo, possa ganhá-las para Jesus. Talvez não vai ser as suas palavras que vão ganhar uma pessoa para Jesus, mas vai ser as suas atitudes, tá bom? Fica com essa palavra, coloca aqui, ó. Até amanhã, bispo, porque estaremos juntos aqui amanhã, lendo mais um capítulo. Amanhã vai ser o capítulo 25. Vai faltar só o 25, 26, 27 e 28. 4 capítulos para acabarmos essa história maravilhosa. Vamos ver aqui mais à frente o naufrágio. Vamos ver Paulo lá na frente sendo picado por uma serpente, não morrendo. O povo vai pensar que ele é até um deus. Coisa maravilhosa, tá bom? Eu aguardo você aqui amanhã. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe.